eu sou apaixonada pelos filmes da Disney. Apaixonada. Então, qualquer filme de romance, qualquer filme de princesa, eu tô lá assistindo, amo. E todas as vezes que eu ouço essa expressão espelho, espelho meu, a gente acaba completando em seguida, que vem o quê? Existe alguém mais bela do que eu? Né? E normalmente nos filmes que a gente assiste sempre tem alguém mais bela do que eu. Né? Então, quando eu pensei no tema espelho, espelho meu, pensei que sempre que eu vejo os filmes existe alguém mais bela do que eu. Mas, na verdade, isso é uma grande mentira. Porque quando eu olho para o espelho e pergunto para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? A resposta é não. Não tem ninguém mais bela nem do que eu, nem do que você. Então, esse tema me chama atenção exatamente por causa disso. E aí, pensando nisso, nesse espelho, espelho meu, quando eu olho para o espelho, o que é que eu vejo? Né? Eu vejo uma mulher rara? Não. Eu vejo uma mulher única. Porque se eu uso a expressão de que eu sou uma mulher rara, significa que em algum lugar tem outras pessoas iguais a mim. Né? Quando a gente fala assim, é raro aquela planta, é raro aquele fenômeno, significa que em algum momento já apareceu, aquele fenômeno já aconteceu, aquela flor já surgiu em outro lugar. E, na verdade, quando a gente olha para as escrituras, o que a gente vai ver é que nós não somos raras, nós somos únicas. Então, esse tema espelho, espelho meu, mexe comigo em relação a isso. Quando eu olho para o espelho, o que eu vejo? Alguém rara, que eu posso achar semelhança em outros lugares, ou eu vejo alguém única? Por isso pensei no tema espelho, espelho meu. Né? E aí também pensei no seguinte, quando a gente vem para uma reunião como essa, não sei vocês, mas eu passei na frente do espelho antes de vir para a tela do computador. Foi só eu ou vocês também? A Meila tá rindo lá, e a Monique também, vocês passaram na frente do espelho, né? Então, por isso que eu penso que espelho, espelho meu é algo que mexe bem com o nosso coração. Muito bom. Não apenas passei em frente ao espelho, como passei um negocinho para dar uma disfarçada em algumas imperfeições. Que faz parte, né? Mas é aquilo. Aí a gente vem para outra parte. Vamos definir um pouco o que é vaidade, assim, à luz da escritura, né? Aquele livro que você usou como base para você escolher esse tema, fala um pouco da definição de vaidade, né? Uhum. Ela é sempre ruim, ela é sempre pecaminosa? Existe um limite? Existe alguma coisa que a gente pode usar para o nosso bem? A vaidade, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente definir um pouco o que é a vaidade, né? Você perguntar assim, se eu pensar na vaidade como um cuidado comigo, ele é pecado? Um cuidado com o meu corpo, ele é pecado? Não, não é pecado. Se eu pensar nessa questão da vaidade. Agora, se eu olhar para vaidade, eu tenho que medir isso, né? Porque se eu não puder me cuidar, eu vou continuar feliz? Se eu não puder fazer algumas intervenções no meu corpo, eu vou continuar sendo uma pessoa feliz? Então a gente tem que pensar nisso, eu vou continuar sendo satisfeita? Então você tem que começar a medir o que é essa vaidade para você, né? Tem uma diferença da vaidade quando eu passo na frente do espelho e vejo se está tudo em ordem, né? E a vaidade que aquilo vira uma loucura, né? Uma doença. Quando a gente olha para o termo vaidade, você vai lá no dicionário, você vai entender que vaidade, o dicionário vai dizer que vaidade, ele vem do vazio. É uma qualidade daquilo que é vão. Né? Então, uma vez que alguém ele é alguém vazio, uma pessoa vazia, ela vai ter que criar algumas ilusões para ela basear a vida dela naquilo ali. Então, por exemplo, uma pessoa vazia,
ela vai viver em função de se encher de várias coisas. E aí a gente vê lá nas escrituras falando de mulheres que se adornavam com muitas joias, com penteados exagerados, né? Então uma pessoa vazia, ela vai acabar se enchendo de outras coisas. Então ela vai se encher do corpo, ela vai se encher do cabelo, das joias, ela vai se encher de plásticas, ela vai se encher de um monte de outras coisas por causa do vazio. E aí eu estou falando do vazio pensando na definição de vaidade que o próprio dicionário traz para a gente. Eu gosto de definir as palavras, porque às vezes elas vão... a gente mesmo vai alterando o significado dela através do uso. Uhum. Então a gente fala assim, a vaidade tem um lado bom e um lado ruim. Não, vaidade, pelo que ela significa, é uma coisa ruim. Agora, o se cuidar, o se cuidar do seu corpo, enfim, da sua saúde mesmo, até mesmo querer ser bela, não é errado em si, não é pecado em si. Né? Eu acredito que Deus é o Deus da beleza e ele fez as mulheres desse jeito especial que gostam de se cuidar, enfim. E esse não é o problema. Mas talvez, é um outro ponto que a gente colocou aqui, que é algo que a gente tem que estar sempre atento, são os padrões, né? Quais são os padrões que a gente segue? Quais são os padrões que a gente toma para nós, como padrões, entendeu? São aqueles que a gente vê o tempo todo na televisão, na mídia, enfim, nos filmes, nas revistas, muitas vezes imagens até mesmo alteradas, né? Que determinam padrões, às vezes, impossíveis de ser alcançados. Então, eu queria te perguntar sobre isso. Quais são os padrões que a gente deve seguir? Aí é muito interessante, né? Quais são os padrões? Aí eu perguntaria o seguinte: quais são os padrões que nós já seguimos, né? Eu falei para vocês que eu gosto demais dos filmes da Disney, né? Das princesas. E aí eu e a Aline, nós estávamos conversando a respeito de quais os padrões que nós seguimos. E aí, posso mostrar para as meninas algo aqui, Aline? Quero compartilhar a tela com vocês de um padrão que nós já seguimos. Infelizmente. Espera aí, vamos lá. Então, existe um padrão aí que eu e você aprendemos a seguir. E é esse padrão aqui, ó. Então, uma coisa interessante é um padrão que foi imposto para nós de beleza. E o padrão que foi imposto para nós é esse padrão Disney aqui. De repente você pode falar, eu nem gosto dos filmes da Disney, eu nem gosto das princesas, mas normalmente é aquilo que a gente acaba seguindo. Então, se você olhar para esse desenho que eu compartilhei, de um lado da tela eu tenho a Elsa, e uma Elsa que a Disney me deu de presente, né, do lado esquerdo da minha tela, e do lado direito eu tenho uma Elsa que o artista decidiu fazê-la de maneira natural, original. Quem ela seria se ela fosse retratada como uma mulher de verdade, né? Então, olha só que interessante. Como elas são diferentes. A Pocahontas já não tem aquela cinturinha de pilão, né? Eu me sinto bem uma Pocahontas aqui, olhando bem para ela. Ariel, olha só a Ariel, que gordinha, né? A Ariel, o sutiã da Ariel já deixa até o seio dela para fora, né? Se ela fosse retratada como uma mulher de verdade, né? Então a Bela, né, da Bela e a Fera, a Anna do Frozen, a Jasmine de Aladdin, e aí é fantástico isso. Olha bem a dobrinha da barriga da Jasmine. Nossa, mas sou eu esse negócio aí. Então olha a Branca de Neve, né? E aí tem, então, algumas outras princesas que elas acabam contrastando com aquilo que nós idealizamos para nós. Então, as princesas da esquerda são a que a Disney apresentou para a gente, e as da direita são as princesas retratadas de maneiras reais, de curvas reais, né? Olha que belezinha a Rapunzel, a barriguinha dela. Então, aqui tem a Valente. Quando a Aline me enviou essas imagens, eu confesso que eu fiquei um pouco chocada aqui. Falei, nossa, como isso?
né? Como é que como que as coisas ficaram distorcidas? Que padrão que a gente está tentando estabelecer para nós? E normalmente é um padrão meio mentiroso, né? A gente acaba vivendo nesse mundo de ilusão, e isso é muito ruim para mim e para você. Eu respondi sua pergunta, Aline. O que mais que você me perguntou mesmo? Não, foi sobre os padrões mesmo. É porque assim, a gente não tem noção do quanto aquilo que entra pelos nossos olhos interfere nos nossos desejos até, né? Uhum, Porque a gente é bombardeado com essas coisas o tempo todo e a gente começa a acreditar que isso é o melhor, que isso é o mais bonito. Então eu ou você que é diferente de alguma maneira, não se sente, vamos dizer assim, representada nas imagens que são ditas como as padrões de beleza, a gente começa a achar, então eu sou horrível. uhum. Eu tenho que buscar esse padrão. E aí começa essa luta, né, interior, vamos dizer assim, essa coisa de você achar que você tem que correr atrás disso. Uhum. E assim, a Bíblia fala, Essa pode falar. insatisfação que a gente Uhum. tem é exatamente porque nós temos uma visão distorcida daquilo que o Criador fez. Então, quando eu começo a olhar para outra coisa que não o Criador, eu começo a ficar insatisfeita com aquilo que o Criador fez, né? Então, se eu estou insatisfeita com o meu corpo, é porque eu estou dizendo para o Criador que ele errou nas medidas que ele me deu. Né? E aí, se você é mãe, como eu, se eu faço algo para minha filha e de repente eu vejo que ela não gostou, aquilo me entristece, eu fico chateada, fico, puxa vida, eu fiz o melhor para ela e ela não gostou, e eu fico entristecida. E às vezes, e olha que eu sou mãe imperfeita, né? Por conta do pecado nós somos imperfeitos. E aí eu fico pensando, imagina o coração do Criador que fez com excelência tudo o que fez. As escrituras dizem que o Senhor, aquilo que ele fez era bom, né? A gente vai lá para Gênesis e vê Deus falando isso, ele cria tudo e diz, olha, eu fiz isso é bom, eu fiz isso é bom, eu fiz aquilo é bom. Quando ele cria a mulher, ele diz, isso aqui é muito bom, né? E de repente as criaturas estão dizendo para o Criador, olha, você errou, né? O que você colocou em mim, você pisou na bola, você não sabe o que você fez. Então eu não sei se você já pensou nisso, né? Que todas as vezes que eu estou insatisfeita com quem eu sou, é porque eu estou dizendo para o Criador, você errou na composição da sua obra. Né? Eu estou dizendo para o artista aí, olha, a sua obra-prima está errada e eu faria muito melhor do que você fez. Né? E E tem... também é muito do que a gente alimenta, do que a gente se alimenta. Se a gente se alimenta mais, isso não é só para beleza, isso é para tudo na vida, né? Se a Uhum, gente se alimenta mais das coisas que são contrárias àquilo que Deus tem para nós, a gente vai começar a pensar mais nisso, a se dedicar mais a isso. E uhum, se a gente se alimenta mais das verdades bíblicas, das verdades de Deus para nós, seja em relação aos padrões de beleza feminino, enfim, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho as referências bíblicas, seja para qualquer coisa da vida, se a gente se alimenta mais da verdade, aquilo inunda o nosso ser e aquilo se transforma em algo mais natural para a gente. Então, é sempre um bom alerta, né? A gente tomar cuidado com aquilo que a gente tem alimentado o nosso coração, né? A, Para tudo. a comparação, ela sempre traz sentimentos muito ruins. Se eu pegar algo que eu acho que é a beleza, a personificação da beleza, aquela mulher é linda, e eu me comparar a ela, eu sempre vou achar ela mais bonita do que eu, e eu sempre vou me sentir a feia. Se eu olhar se eu me comparar com uma mulher da qual eu acho feia, eu sempre vou me sentir muito melhor do que ela. Então, olha que loucura. Se eu olho para alguém que eu acho feia, eu me sinto superior a ela. Se eu olho para alguém que eu acho bonita, eu me sinto inferior a ela. Enquanto isso, as escrituras estão dizendo o seguinte: olhe para o Criador e você vai ter a ideia perfeita de quem é você e de qual é a visão que o Criador tem a seu respeito. Então, Deus não pensa de você mais ou menos.
Ele fez você bela. Então, quando a gente vai lá para Romanos 1, e aí eu quero incentivar você a ler o capítulo todo de Romanos, a gente olha lá que as pessoas elas olhavam tanto para a criatura, para as coisas criadas, que Deus entregou elas as próprias paixões delas. Então, elas perderam a noção e a consciência de quem era o Criador. Por quê? Porque elas ficaram muito mais tempo detidas àquilo que o Criador criou do que ao próprio Criador. Então, o segredo da alegria, o segredo da satisfação com o meu corpo não é olhar para o outro, não é me comparar ao outro, mas é olhar para o Criador. E isso é muito interessante. A gente sempre vive uma vida de comparação, a gente vive comparando as coisas com as outras pessoas. Então, eu olho a casa do outro, então eu penso, o outro é mais feliz do que eu, porque a casa dela é mais bonita que a minha. Eu comparo o meu relacionamento com o relacionamento do outro. E aí, uma coisa muito interessante, eu não sei se acontece isso com você, mas, por exemplo, ontem foi Dia dos Namorados. E aí, será que você não se comparou com outras pessoas? Você não se comparou lá com outras mulheres? Olha, ela ganhou uma cesta de café da manhã. Olha, ela ganhou... ele fez um jantar para ela, né? Será que isso também não aconteceu com você? Então ela é mais feliz do que eu. Ai, olha, ela tá tão linda na tela hoje aqui na reunião do Red Gears, ela provavelmente é mais feliz do que eu. Né? Então a gente vive essa síndrome da comparação. Mas são poucas as vezes que a gente para perguntar para o Criador, para olhar para o Criador a beleza do que o Criador fez. E aí é aí que gera a nossa grande insatisfação. Né? Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um desenho dos vegetais, e aí provavelmente quem é mãe conhece, mas tem um desenho dos vegetais que é a Madame Blueberry. Alguém já viu esse desenho? Dá um sinal aí. E esse desenho é muito legal, porque a Madame Blueberry, ela é uma senhora uva, ela é uma uvinha, muito rica, mas muito infeliz. E ela começa a comprar tudo que ela pode. E ela mora numa casa na árvore. E conforme ela compra as coisas, ela manda entregar na casa da árvore. Ela manda entregar na casa da árvore. Até a hora que a casa dela é destruída. Né? E aí ela percebe, a casa dela desmorona, porque tá cheio de coisa lá dentro. A casa dela despenca, ela perde tudo, perde a casa. E no caminho ela começa a observar que ela vê uma menininha brincando com... Uma menininha dividindo um pedaço de torta. Um único pedaço de torta ela divide com a família. Ela vê um menino brincando com uma bola. E esse menino queria um presente mais caro, mas o pai só podia dar uma bola. E aí ela começa a perceber que o coração dela está cheio de insatisfação e ingratidão. E aí quando a gente vê essa história da Madame Blueberry, tem muito a ver com a gente, né? Porque a gratidão, ela alegra o coração. Então, se eu sou alguém grato, uma mulher grata por aquilo que Deus já me deu, eu tenho que ser feliz. Isso tem que alegrar o meu coração. Mas isso só acontece quando eu coloco o Criador antes de todos esses padrões que o mundo coloca para mim todos os dias. E referências bíblicas também sobre beleza feminina sempre traz alguma coisa no sentido de obediência, serviço, boas obras. Sempre que Deus vai elogiar as mulheres, de forma geral, ele salienta exatamente isso, né? Não é o exterior, mas é o interior que mostra a verdadeira beleza, né? Exatamente. É sempre assim. E isso é muito legal. Quando a gente olha para as referências das escrituras, tem muitos textos
que falam a respeito da beleza da mulher. E aí, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero ler três referências aqui para nós. A primeira que eu quero ler, e vocês vão falar, mas ela vai ler, eu já sei esses textos. Nós já sabemos mesmo, a gente já sabe de cor, a gente conhece todos esses textos, não tem nada aqui que seja novo. Eu não sabia disso, né? Então não tem nada novo aqui para nós. Mas olha só, para a gente relembrar algumas coisas. Provérbios 31:30, ele diz o seguinte: os encantos, e aí eu estou usando aqui a Bíblia, a NVT, né? E diz assim na NVT: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Então, olha que delícia isso, né? E isso chama a minha atenção, e chama a atenção pelo seguinte: se os encantos são enganosos, se a beleza não dura para sempre, algo que eu tenho que investir na minha vida é o meu relacionamento com o Senhor. Porque é isso que vai durar. E não vai durar o para sempre da Disney, né? O Felizes para Sempre, que tem a página final do livro. Ele vai durar por toda a eternidade, né? Então, a mulher que teme ao Senhor, essa mulher é linda. Aí é que está a beleza. E não nos padrões que às vezes a gente fica buscando, brigando com o espelho, né? Uma outra referência bíblica para nós, de como deve ser essa beleza da mulher, está lá em Tito 2, de 1-8. E Tito 2 diz o seguinte, ó, eu vou ler para nós. Tito 2, de 1-8. Mas quanto a você, né, aí Tito está dando várias orientações aqui, e aí ele vai falar um pouquinho para os homens, e eu quero ler isso para nós. Mas quanto a você, que as suas palavras reflitam o ensino verdadeiro. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e cheios de amor e paciência. Aqui Tito está falando para os homens, mas não significa que isso não sirva para mim e para você, né? Então, exercitem o autocontrole e sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheio de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, eu não sei se vocês sabem o que é caluniadoras, mas não devem ser fofoqueiras, né? E a gente sabe que essa é uma... isso é algo, parece que é bem da mulher mesmo, a fofoca, a maledicência, né? Não que não tenham homens que façam isso, mas parece que esse é algo que tem mais a ver conosco, mulheres, né? Então diz assim: semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar os seus maridos e seus filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissa ao seu marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo deve ser exemplo da prática das boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. E a sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Então, outro padrão de beleza aqui de Tito, eu acho lindo isso, ele fala, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas no que fazer. E aí, de repente, você está pensando assim, mas Kátia, e eu que sou mais nova do que todo mundo que está aqui nessa reunião hoje, eu não sirvo de padrão para nada? Não, não é isso. Tito está dizendo, as mais velhas, por elas terem mais experiência e mais tempo de vida,
elas têm muita bagagem para investir nas mais novas. Mas isso não significa que mulheres mais jovens não tenham bagagem ou não tenham experiência ou sabedoria para instruírem mulheres mais velhas, né? Então, eu conheço mulheres muito mais jovens do que eu, com muito mais sabedoria, né? Eu tenho amigas mais jovens do que eu, das quais eu me aconselho com elas. E a mesma coisa deve acontecer com vocês. Da mesma maneira como eu tenho mulheres muito mais velhas que eu, que são minhas amigas, confidentes, pessoas que eu tenho para me ajudar, para me orientar. Então, Tito está dizendo, outro padrão de beleza é seja sábia, não seja fofoqueira, não seja cachaceira, né? Dada muito vinho aqui na igreja, naquela época tinha esse problema das mulheres fofoqueiras e das mulheres cachaceiras, né? Então, esse é o padrão de beleza. Interessante que Tito não fala sobre seja magra, ou seja sarada, ou tenha silicone, ou não tenha silicone. Ele está falando de algo que é maior do que isso, né? E um outro texto também é lá 1 Pedro 3, de 1 a 5. E diz assim, da mesma forma, e aí Pedro está dando instruções aqui para várias pessoas, ele está dando instruções para como o chefe vai tratar os seus empregados, ele está dando instruções para como os escravos têm que se reportar aos seus senhores, e aqui ele vai dar algumas instruções para nós mulheres. Ele diz, da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Por que ele está mandando as esposas se sujeitarem aos seus maridos? Porque ele já falou para os maridos, olha, sujeitem-se ao Senhor. Então, ele não está colocando a mulher ou a esposa numa situação de inferior, mas ele tá dizendo, olha, vocês todos têm que se submeter a Cristo. Então, seu marido se submete a Cristo, você se submete a seu esposo, né? Então, diz assim mesmo, que ele se recuse a obedecer a palavra, ele será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver, puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior, obtida com penteados extravagantes, joias caras ou roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade dos seus maridos. Então, olha que coisa mais linda. Ele está dizendo assim para mim, para você, se preocupem com a beleza que é interior, porque se você se preocupar com aquilo que é exterior, esse exterior vai embora, né? Ele vai cair, ele vai ser destruído, né? Então, não se preocupe com aquilo que é exterior, mas a beleza nas escrituras, ela está relacionada àquilo que faz parte do seu interior, né? Então, é isso. Todos esses textos falam muito em relação à velhice mesmo, o fato do nosso corpo estar envelhecendo, está se deteriorando, isso faz parte, né, da consequência do pecado. E uma das coisas que mais é cobrada da mulher é uma eterna juventude, e a associação direta entre juventude e beleza, né? Como a gente vê muitas vezes nos padrões mesmo de Hollywood, enfim, de toda essa galera que gera produtos para serem consumidos, e nós consumimos esses produtos, né? Sim. Então, a juventude, muitas vezes, é um medo que nos assola, né? A questão do envelhecer, e aí como é que a gente vai ser? Nós vamos ser, do tipo assim, descartados, porque agora não sou mais tão importante assim, porque eu me tornei mais velha. Isso, conta aí, Aline. O vídeo, basicamente, é aquela atriz Charlize Theron, sabe? Aquela maravilhosa lá, que tem um monte de filme. Além de linda, ela é uma excelente atriz. Ela fez 40 anos
e recebeu um convite para participar de uma seleção para o filme da Mulher Maravilha. Não sei se você já viu esse vídeo, ele passou aí nas redes em algum momento. E ela ficou, beleza, vou lá fazer o teste. Quando ela descobriu que ela foi convidada, na verdade, para fazer o personagem de mãe da Mulher Maravilha, que era apenas 10 anos mais nova que ela, logo depois que ela completou 40. Então, ela relatando isso no programa, dizendo assim, gente, foi só eu fazer 40 que Hollywood veio e botou isso, esfregou isso na minha cara e já me chamou para ser mãe da Mulher Maravilha. Isso. Entendeu? Ela não estava reclamando, nem dizendo que ela é idosa, nada disso. Mas ela falou, é assim que a gente percebe como que a indústria trabalha, né? Uhum. E isso não é só... Isso, claro que Hollywood é um lugar onde a estética é extremamente importante, mas é no dia a dia mesmo, né? Muitas vezes a gente trabalha em empresas e convive em lugares que muitas vezes as mulheres perdem o seu valor a partir de uma certa idade, né? Exatamente. Porque não tem juventude. Então a gente queria colocar isso aqui, esse vídeo, para a gente ter como um alerta de que realmente o padrão que nós vivemos é totalmente oposto do mundo que a gente vive, entendeu? Não, exatamente. Não na verdade, a indústria, e seja a indústria do cinema, a televisão, a indústria da beleza em si, ela sempre coloca uma mulher jovem. Né? E aí, quando essa atriz fala, e aí eu já enviei para vocês aí no grupo do Red Girls, vocês vão ver que ela fala disso. Ela se sente ofendida. Eu fiz 40 anos, no ano anterior eu ganho um Oscar, né, por uma atuação. Eu faço 40 anos e agora eu ganho um papel de mãe. Né? Mãe de uma moça 10 anos mais nova que ela. Então é muito interessante. O vídeo também mostra um pouco de outras atrizes, Angelina Jolie, que ela também é mãe de um rapaz que é só 7 anos mais novo que ela, em um filme que ela interpretou. Então fala de como a indústria também é cruel com as mulheres e os homens não. Independente da idade deles, eles estão fazendo papéis de mocinho, de garotão e assim por diante. Né? Uma pena que vocês não conseguiram ver, mas assiste depois. Vale a pena para a gente pensar um pouco nesse padrão de beleza. Imagina se... e ela é muito bonita, né? Uma atriz e tanto, talentosa. Eu fico pensando, se ela sofre essas pressões, sendo ela quem ela é, no meio onde ela está, imagina a gente, se a gente se perder, né? Se nós perdemos a visão de que é o nosso Criador que nós devemos seguir. Aí é muito cruel, né? É isso mesmo. E também por conta de todas essas coisas que a gente já conversou, muitas vezes nós nos cobramos demais, você não acha? Que a gente se cobra demais? Uhum. A gente olha para o espelho, por mais que a gente saiba, tudo isso que a gente conversou aqui, na hora que a gente olha para o espelho, no fundo a gente faz aquela... Não é o que eu queria ver, sabe? Eu nem tinha comentado isso com você, mas... Yasmin, eu tenho uma filha, né? Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 14 anos. E muitas aqui também têm filhas, meninas. E elas ouvem tudo que a gente fala, gente. Elas ouvem tudo, elas seguem tudo que a gente fala. E aí, em algum momento, eu falei, ai, meu Deus, o que eu faço? Eu preciso emagrecer, aqueles rompantes que dá às vezes. Aí ela, mãe, para com isso, mãe. Você está ótima. Do que você está reclamando? Ou seja, é aquilo que a Kátia falou, as mais novas ensinam sim as mais velhas, muitas vezes. Foi o caso da minha filha. E, assim, é um alerta também pra gente, porque nós temos filhas que estão atentas àquilo que a gente dá valor, valorizam aquilo que a gente valoriza. Então, se a gente passar isso para elas, de que é importante gastar muito tempo, muito dinheiro, e tá sempre reclamando do nosso corpo, enfim, da nossa aparência, em algum momento isso vai entrar no sangue delas também. E a gente vai estar ensinando isso para as mais novas, né? E é interessante, porque quando a gente olha para as escrituras, o valor que nós vamos deixar para os nossos filhos, ou quem não tem filhos, também você deixa esse valor para quem está ao seu redor, são valores eternos. E algumas coisas das quais a gente briga por elas, elas não são eternas. Então, um medo, algumas pessoas não têm esse medo, mas algumas, talvez, eu acho que eu sou a única aqui, talvez, é medo de envelhecer. Você não quer envelhecer, né?
Então você passa o creme para esticar a cara, você muda o número do sutiã, e você quer malhar, você quer deixar tudo duro, você não quer lidar com a realidade de que esse corpo aqui, ele vai embora, né? Mas o que está aqui é eterno, né? Então, esse valor é muito mais gostoso. Eu não sei se você já teve a chance de conversar com uma mulher completamente vazia. É muito triste isso. Agora, é tão gostoso quando você senta com uma mulher cheia de sabedoria, e eu não estou falando sabedoria do mundo, mas sabedoria das escrituras, sabedoria que vem de Deus. Você passa horas conversando com essa mulher, você passa horas se alimentando daquilo que ela tem para você. Isso é delicioso, né? Então, se você já teve essa experiência, você está sentada conversando com alguém que só sabe falar de coisas inúteis. Isso não agrega nada, mas é delicioso quando a gente está sentado com uma mulher, seja ela mais nova que você, seja ela mais velha, mas que ela tem algo para acrescentar. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas você para de prestar atenção no que o físico dela te diz. Então você para de procurar no rosto dela se tem pelo embaixo do queixo, se ela tem bigode ou não, né? Se ela está com a unha feita ou não, porque as palavras dela são muito mais doces do que aquilo que ela está usando, né? Do que o pelo no queixo, né? Do que o cabelo branco está te dizendo. Então, isso também é algo interessante para nós. Então, a gente vê que essa beleza que Deus requer de nós é uma beleza para toda a eternidade, né? É um padrão que a gente tem que entregar para as nossas filhas, para as nossas amigas, né, Aline, para a sociedade onde a gente está inserido, né? O que adianta as mulheres hoje em dia, elas são tão cheias de produtos químicos e tão vazias do entendimento das escrituras, né? Isso tudo é muito triste. Eu ouvi uma expressão essa semana e eu falei para o Denis, eu fiquei fascinada com essa expressão, eu quero tomar isso para mim. Era uma mulher falando assim, eu quero que quando eu acorde de manhã e eu ponho o pé para fora da cama, Satanás diga, caramba, ela acordou, agora ela vai me atrapalhar. Então, eu pensei, eu quero isso para mim. Eu quero acordar pela manhã tão cheia de quem é a pessoa de Deus, que Satanás diga, ixi, agora ela acordou, e aí eu tô lascado aqui no que eu tô fazendo. Né? Então, é dessa beleza que a gente tem que estar cheia. É da beleza que vem do Senhor mesmo.